Oi, meu nome é Letícia, do Santo Xinque. Eu trabalho no Hospital e Maternidade de Araguá e, mediante a tarefa proposta, eu resolvi abordar sobre o tema moda, os primeiros estilistas e as suas contribuições no mundo da moda, porque eu gosto muito dessa área. Eu faço faculdade de design de moda no Instituto Federal e eu acho esse tema bastante relevante. Então vamos saber mais um pouquinho dele no decorrer desse vídeo. Quando pensamos na história da moda e da alta costura, logo nos vem à cabeça nomes famosos como Coco Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, mas é importante lembrar dos primeiros, de quem começou, os pioneiros, como Charles Frederick Worth e Paul Piorret. Começamos com a palavra moda, que vem do latim e significa gostos, costumes, conjuntos de opiniões, é aquilo que mais se repete na sociedade. Para entender a moda atual e a sua influência, é necessário voltar um pouco na história e entender sobre a biografia dos primeiros estilistas. A moda realmente se inicia em Paris na década de 1850, com a invenção de máquinas de costuras semelhantes às atuais. Os custos de produção das roupas caíram ainda mais, permitindo que até trabalhadores mais humildes pudessem adquirir trajes mais elaborados. As roupas se tornaram assim o primeiro item de consumo amplamente acessível da história, por acompanhar a ascensão dos estilistas, começando por Charles Frederick Worth, que apesar de, na época, ser tratado como um costureiro, pode-se dominar de estilista, pois, de acordo com fontes de dicionário, estilista é aquele que, na moda, cria coleções de roupa e acessórios, exercendo forte influência sobre a maneira como as pessoas se vestem e criando tendências de mercado, e ele fez isso. Começamos por ele, então. Charles Frederick Worth nasceu em 13 de outubro de 1825 na Inglaterra. O espírito da época era materialismo, então as pessoas queriam cada vez mais ter coisas e as roupas mostravam muito como eram as pessoas, mostravam muito a sua classe social. E até por isso que os estilistas eram contratados para fazerem peças únicas. Em 1871, abre a sua Maison. E assim começa a mudança. Ao invés de deixar o cliente ditar o projeto como se fazia antes, o costureiro passa a ser o estilista. E teve assim a ideia de 4 vezes por ano organizar a apresentação das suas peças e vestirem algumas mulheres da sociedade que aceitaram desfilar, para que as clientes em salões luxuosos vejam os seus modelos. E o Worth deixa assim registrado o primeiro desfile de moda. E o Worth contribui mais uma vez para o mundo da moda. Ele é o primeiro a ter o conceito de grife, pois ele registra as peças com a sua etiqueta. Ele é o primeiro a produzir a etiqueta. Suas roupas eram muito elegantes e, ao mesmo tempo, peças confortáveis que chamavam bastante a atenção das mulheres da época. Ele se firma como criador justamente no período em que nascia a industrialização em grande escala, em que se promovia a ascensão da burguesia disposta a renovar seus trajes pelas mãos especializadas de um sujeito que garantia o exclusivo. E como curiosidade, é que geralmente as suas peças eram adquiridas por membros da realeza, mas também por outras pessoas com grandes portes financeiros, como a Eufrásia Teixeira Leite, uma brasileira que tinha herdado uma grande fortuna e viveu conforme suas escolhas. Ela morou por um tempo na França e, quando morreu, deixou um testamento dizendo que não era para ser vendido sua casa aqui no Brasil e nada que estivesse lá dentro. E dentro da casa, em um dos seus cômodos, tem um armário com 9 peças originais de Charles Frederick Worth. E essa casa está localizada em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, e está aberta à visitação do público. E uma outra curiosidade era que ele fazia por ano cerca de 6 a 7 mil vestidos. Eram destinados à Europa e aos Estados Unidos. Era uma produção bastante significativa para a época. Sua primeira maison em sociedade com Burberg chegou a ter quase 1.200 funcionários e estabeleceu o conceito de produção fabril e de algumas profissões como a de modelista. Paul Piorret nasceu em 20 de abril de 1879 em um bairro pobre em Paris, na França. Desde cedo,
A arte e o design estavam presentes na sua vida. Seu pai era um comercializante de tecidos e uma de suas irmãs se casou com um joalheiro e outra com um designer de interiores e móveis. E ele desenhava roupas desde a infância. Trabalhou como aprendiz de um fabricante de guarda-chuvas e essa experiência o fez aprender a costurar, que combinado com sua vontade de sair daquele lugar e ter uma vida melhor, o fez a reunir alguns pedaços de tecido e à noite após o seu expediente na sua casa, começou suas primeiras criações de costura extravagantes, com as quais enfeitava um manequim de 40 centímetros que havia ganhado de suas irmãs, que admiravam muito seus projetos. Passou pelas principais mesões da época, as casas de alta costura, vendendo seus rascunhos, até que o costureiro do C, em 1896, recomendou que ele parasse de deixar seus ovos em todas as cestas e o convidou para trabalhar exclusivamente para ele. E a partir daí, inicia-se a carreira de Piorret no mundo da moda e da alta costura. Teve que, por um imprevisto, cumprir um período no exército, mas depois retornou em 1901 para trabalhar na Maison Worth, onde ficou responsável por desenhar vestidos simples e práticos. Contudo, o seu aspecto moderno e inovador não mantinha a essência da Maison. E então, finalmente, em 1903, ele abriu a sua própria Maison, e assim deu uma nova silhueta para os vestidos e mulheres da época. Eles eram soltos e largos, tirando o antigo sufoco das mulheres, o espartilho. Mudou também a paleta de cores e substituiu as cores pálidas e deslavadas pelas cores fortes e autênticas, entre elas o roxo escuro, o vermelho vibrante, o laranja quente e o verde e azul vivos. Piorret também registra sua marca e faz etiquetas para todas as suas roupas em uma parceria com um dos designers que tinha conhecido. Curiosidades: Piorret foi o primeiro fashion designer moderno. Muitos pensam que a primeira estilista a lançar seu próprio perfume foi Chanel, mas Piorret criou-a quase 10 anos antes dela. A história de Piorret, apesar de ser muito inovadora e inspirar estilistas até hoje, teve um triste fim, pois nos anos 20 ele não estava mais inspirado para a criação de novas peças e perdeu vários clientes. Piorret ficou endividado e infelizmente vendeu suas empresas. E em 1934 teve mal de Parkinson, uma doença que atinge o cérebro e provoca tremores e dificuldades de coordenação. Com essa dificuldade, amigos cuidaram dele e, mesmo debilitado, começou a pintar novamente, até chegou a mostrar seus quadros em uma exposição. Mas, em 1943, muito debilitado e sem recursos, foi morar na casa de uma de suas irmãs e morreu um ano depois, um triste fim para um grande estilista e artista que inspira muitas pessoas na área da moda e da arte. E com todas essas informações apresentadas, eu acredito que vocês entenderam um pouco como foi o início da moda e o quanto esses primeiros estilistas, que foram Charles Frederick Worth e Paul Piorret, contra a moda atual. Que a gente pensa, sei lá, como a moda tá agora, que ela tá sempre evoluindo, mas não para pensar como era antes e todas as transformações que tiveram que acontecer para chegar na moda de hoje. E é isso, muito obrigada. E até a próxima.